Eu ia te perguntar antes sobre jornalismo e comunicador e tal. Existe um debate, né, dentro do jornalismo que é se o cara tem que necessariamente se formar em jornalismo ou ser um ex-jogador que esteve lá no combate. Existe essa... Eu já ouvi algumas discussões, que eu escuto bastante rádio esportivo lá do Sul, principalmente, os caras discutem bastante, assim, se o cara pode simplesmente deixar de ser um jogador e virar comentarista, assim, sem mais nem menos. Eu sempre achei que eu vou confiar mais no cara que já jogou do que um cara que se formou em jornalismo, simplesmente tá falando sobre coisa que ele nunca viveu, né? Qual é a tua visão sobre isso? Eu já, por exemplo, eu sou a que eu falava que eu era a Maria do café, né? Porque eu não fiz jornalismo e também não fui jogador. Nesse nível aí, que a gente fala de ex-jogador que comenta, né? A gente vai falar, sei lá, de Pedrinho, de Djalminha, de Alex, vai falar desses craques aí, né? E eu joguei, joguei futsal. Então eu não me considero um ex-jogador. E não sou jornalista porque eu não me formei em jornalismo. Então eu sou a mulher que serve o café nessa história toda. E eu acho que para comentar o jogo, eu acho que não precisa do jornalismo. Mas essa conversa já foi mais quente no passado, em que era difícil você ter ex-jogador na comunicação. Hoje você tem em todos os segmentos, todas as plataformas e canais. Eu acho que é bom você ter os dois, cara, porque às vezes o cara entende mais ali de levantar o espetáculo, de dar uma engrandecida no jogo, sabe? De falar um pouco, tem mais facilidade com o microfone e tal, não sei o quê. Então acho que o jornalista ele levanta essa bola, mas eu de modo geral, não é todo ex-jogador que fala bem de futebol, né? E tem jornalistas que entendem bem o jogo, mas de modo geral me agrada, é uma questão de gosto, me agrada mais ver os ex-jogadores falando. Quando tu tá analisando a partida, tu te vê como técnico daquele time e se bota naquele papel? Eu me vejo dos dois lados, pra falar a verdade. Me vejo como treinador, o que eu faria como treinador e qual seria a minha reação como atleta. Então eu tento fazer um equilíbrio para ficar mais próximo possível da realidade do jogo, né? Então, como eu tive essas duas vivências e assim, durante 8 anos da minha vida, eu fui treinador e jogador. Depois que eu fui treinador e comentarista, mas durante 8 anos eu fui treinador e jogador. Então, assim, eu conseguia entender os dois lados. E aí, essa vivência que eu tento levar e um pouco de sensibilidade, assim, e bastante alegria, né? Que o pessoal chama carinhosamente de palhaço. Mas eu tento levar isso no comentarismo esportivo, né? Como é que tu conseguiu inserir esse estilo de comentar? Porque o comentário sempre foi muito quadrado, né? Muito sério, como se o cara estivesse falando sobre uma situação super séria. E tu vem com uma veia muito mais descontraída. Tu sofreu uma resistência para emplacar esse estilo? Como é que foi a evolução disso? Eu acho que resistência eu sofro até hoje, para falar a verdade. E muito forte. Eu costumo dizer que eu sou meio que o anti-coach, porque eu meio que consegui dar certo, acho que seria muito otimismo, mas consegui sobreviver da comunicação quando eu pensei em sair dela. Porque quando eu comecei a fazer os jogos de futebol de campo, né, lá na ESPN, o que eu pensava assim? Eu ganhava por jogo, né? Cada jogo que eu fazia, eu ganhava um pagode ali. E o meu objetivo era só continuar ganhando pagode. Eu não tinha... você quer o quê? Quer fazer uma Copa do Mundo? Quer fazer uma Olimpíada? Quer fazer uma Liga dos Campeões? Não, eu só quero continuar fazendo jogo. Só isso. Porque quanto mais jogo eu fazia, mais dinheiro eu ganhava. E continuava ali minha carreira de treinador, que é onde eu... Aí o que eu fazia? Eu olhava quem eram as referências do canal lá da ESPN. Que era o PVC, o Paulo Calçade. Esses caras eram os caras que faziam os principais jogos lá. O Calçade tá lá ainda, né? O PVC tá no Sport TV. Aí eu olhava esses caras e tentava imitar o estilo deles. Que era bastante estudo, bastante número, bastante estatística, sabe? Tudo bem diferente do meu estilo. E saía uma bosta, porque eles são bons fazendo do jeito dele. E eu sou ruim fazendo do jeito deles. E aí teve um dia lá que eu tava, sem querer, tava vendo um VT do jogo meu, né? Tipo, tava passando de novo. E eu tava passando o canal. Aí botei lá, daí falei, nossa, como é chato isso, cara. O jogo já era horroroso. E eu ainda tentando ser outra pessoa, era pior ainda. Aí eu falei,
quer saber, eu vou parar com isso aí. Mas não podia pedir demissão, porque eu não era contratado. Chegou assim, ó, quero minhas contas. Aí o cara falou, irmão, você nem contratado você é. Você quer pedir as contas da onde? Você nem trabalha aqui, só. Se tiver jogo, nós te chamamos. Então não podia nem pedir as contas, né? Que é meio humilhante. Mas eu falei, eu vou fazer do meu jeito, que é o jeito que eu fazia nos treinos, que eu fazia no bar, que eu fazia quando eu jogava bola, no rachão. E vou fazer do meu jeito. Os caras vão olhar aquilo, ainda mais na ESPN, vão olhar aquilo e falar, o que esse maluco tá fazendo? Não chama mais ele para nenhum jogo. E eu vou seguir minha vida como treinador. E comecei a fazer assim. Teve uma mudança de direção lá, de comando na ESPN. Mudou um pouco a mentalidade. E aí os caras começaram a olhar para mim com um pouquinho mais de cuidado. Eu fui ganhando minutos, mais jogos. Aí me botaram num programa, que daí que você já fica mais... se sente mais incluído ali naquele esquema ali. E eu comecei por esse caminho, comecei a ganhar confiança. E na verdade foi quando eu pensei em desistir e virar eu, que eu falei, aí ninguém vai querer eu. Uhum. E aí que a coisa começou a andar. Tu ficou livre pra fazer o que tu quisesse e mas deu assim, certo. falar, eu não, sem nenhum tipo de pretensão. Só tava esperando, tava com a bunda na janela esperando alguém me dar um pé. Uhum. E alguém foi lá e fez um carinho. Aí fiquei de cu duro e fiquei. E aí deu certo. Deu tipo semi-certo.